Enquadrando o Tradutor é um programa de entrevistas realizado por docentes e discentes da pós-graduação em Estudos da Tradução da Universidade Federal de Santa Catarina. Cada programa contará com a presença de um tradutor convidado, que falará de suas experiências nos vários campos da tradução. Nossa convidada de hoje é a escritora e professora da UFPR, Lucy Colin. Lucy é poeta e ficcionista curitibana, tem mais de 20 livros publicados, dentre eles A Árvore Todas, um livro de contos, e A Palavra Algo, poesia, ambos pela editora Iluminuras. Lucy já recebeu vários prêmios nacionais e internacionais. Em 2017, ganhou o Prêmio Jabuti pela obra de poesia A Palavra Algo. É tradutora de autores e autoras como Gertrude Stein, E. Cummings, Gary Snyder e outros, e leciona literaturas de língua inglesa na Universidade Federal do Paraná. Lucy Colin será entrevistada por mim e por Nailane, ambas doutorandas na PEGET. Boa tarde, Lucy. É um prazer tê-la conosco nesse programa. O prazer é meu. Fiquei muito honrada aí com essa oportunidade. Lucy, a poeta Wisława Szymborska menciona que a inspiração não é privilégio dos poetas, que não é fácil explicá-la e que nasce de um incessante não ser. Você concorda? Poderia nos contar como é o seu processo de reflexão, escolha dos temas e escrita, tanto no que tange a poesia e prosa, quanto no que diz respeito à tradução? Então, primeiramente, você me pergunta sobre a inspiração, não é? E uma poeta como a Szymborska, que tem uma experiência em grande profundidade com o fazer poético, ela realmente, quando coloca isso, que não é um privilégio dos poetas, a gente pode pensar a inspiração justamente como essa experiência de comoção, não é? Quando você se envolve, quando você percebe alguma coisa que lhe toca e que naturalmente ela se dará não só no seu psicológico, mas como uma confluência de uma série de outras experiências prévias suas. E também muito fisicamente, pelo próprio, não é? Pela própria palavra inspiração, inspirar-se, não é? Eu usei a palavra comover-se, mover-se com, não é? Então, começamos por essa tomada, não é? De um elemento que é muito, muito ligado à própria poesia, mas que perpassa todo o fazer literário e todo o fazer artístico. De você se sentir sensibilizado e se sentir tomado por um tema, por não é? Às vezes um flash, uma percepção, um insight, e isso, como isso te leva, então, à composição literária. A segunda parte da sua pergunta diz respeito, então, a cada uma dessas elaborações, né? Então, eu sou poeta e sou ficcionista também. Para cada um dessas expressões, eu tenho uma relação um pouco diferente. Também como tradutora, já vou contar para vocês. Para mim, o processo de aproximação com o poético, não é? Você me perguntou como é que me aproximo de certos temas, enfim. Eu tenho uma relação diferente. Eu não me aproximo deliberadamente com um tema. Eu deixo que essa inspiração, entre aspas, chegue até mim. Claro que existem situações em que você recebe uma encomenda e aí já tem um tema prévio. Isso é natural para qualquer escritor. Mas ainda nessa esteira de você se sentir sensibilizado, muitos temas vêm, não é? Muitas percepções vêm, e a partir desses inputs você vai então elaborar o fazer poético. Para mim, as distinções seriam mais ou menos as seguintes. O fazer poético é muito subjetivo, é uma experiência muito subjetiva. Eu tenho uma formação na música, então a essa subjetividade eu também aliaria a minha formação na música. Para mim, a poesia, ela está eminentemente conjugada, ela está eminentemente ligada, não é? Indissolúvel e indissociável essa combinação. Música é poesia, poesia é música. Então, para mim, a esfera de criação contempla, em se tratando de poesia, contempla a musicalidade, um trato diferente pela própria estrutura de um poema, né, que é muito mais conciso do que a ficção, mas um trato da linguagem que vai aí envolver a melodiosidade, a sonoridade e uma intenção muito pura, assim, muito forte de, ao escrever poesia, pensar também no leitor
que libertará esse poema através também de uma possibilidade de fazê-lo, né? Fazer o poema existir enquanto sonoridade. Eu penso muito assim no poema como uma entidade sonora que precisa muito dessa libertação que se dá através da leitura. Então essa é a minha experiência com a poesia. Na ficção, a ficção eu também, essa intenção de me ver comovida, me ver tocada e sensibilizada por algum tema, por alguma história, algum personagem, alguma situação, ela é bastante diferente, e até alguns críticos já apontaram isso, que a minha dicção, a minha voz poética é muito diferente da minha voz ficcional, não é? Na ficção, eu posso dizer assim que a minha ficção ela é menos subjetiva. Eu sou mais tomada por elementos do cotidiano e presenças, não é? De pessoas em situações, e as histórias se aproximam também, mas aí num outro tipo de eixo. A minha relação com o fazer ficcional é outro, mesmo porque não é só a emoção que vai te dar esse start, não é? A própria forma, né? Você tem uma demanda dentro do poema que você não tem na ficção. Você pode, não é, pensar, eu quero escrever uma história e vai ser um romance com 600 páginas, ou com 300, ou com 200, não é? E no poema, claro que eu posso escrever um longo poema com 200 páginas, não é? Isso não é proibido, mas via de regra, a gente pensa no poético como a concisão, ao passo que a ficção, ela não é? Você tem muito mais liberdade. Então, nesses dois fazeres, como eu disse, eu vejo uma diferença, pelo menos a minha experiência, é uma diferença bastante nítida. E aí nós nos movemos agora para uma terceira coisa, não é? Que é a tradução. A tradução é um outro tipo de relação, não é? Que é o que a gente estuda, não é? A gente estuda, não é? Em estudos da tradução, a demanda, quem é que inicia o processo e tal. A tradução literária, essa demanda, ela pode ser muito variada. Você não tem, não é? Então o teu cliente vai demandar que você traduza a obra. É muito diferente. A gente lida daí com o mercado, a gente lida com a recepção da própria literatura. Nós estamos falando de um cenário dramático que é o cenário de leitura no nosso país, não é? E aí, assim, como é que se reconfigura uma tradução mercadologicamente? Tem uma série de outros elementos, né, que determinam e que definem a sua própria relação com a tradução. Mas para mim, basicamente, e também para concluir essa resposta, a tradução, para mim, está ligada à paixão. Eu tenho um privilégio que eu não sou uma tradutora profissional, eu sou professora e sou escritora, e então eu sempre me aproximo dos projetos, como eu os concebo, eles são totalmente movidos pela paixão. Eu posso me dar esse luxo, não é? Eu não tenho, já tive encomendas de traduções e tal, aí a demanda, que é o termo técnico que a gente usa, vem de uma outra fonte. Mas, então, essa relação apaixonada, ela define, quando eu conheço alguma obra, eu penso no projeto e, via de regra, eu vou com um projeto pronto para um editor. Não é? Então, seriam essas três palavras: poesia, a subjetividade, ficção, o mais cotidiano, e a tradução, uma enorme paixão. Obrigada. Você é uma escritora de poesia e prosa, né? Como já falamos aqui, e aqui incluímos a tradução, reconhecida e premiada no Brasil e no exterior. Para você, existe alguma diferença entre ser criativa por conta própria e ser criativa através dos outros? Em que medida as duas atividades se integram ou se contrapõem? Essa pergunta tem toda uma complexidade e eu acho muito temerário a gente também querer dar conta de toda essa complexidade em algumas palavras. Mas existe uma coisa que para mim é muito nítida, que é muito diferente você criar não é? Assim, uma escrita autoral e você traduzir. Em alguns pontos isso é
quase incompatível, são missões diferentes. Eu não acredito muito numa coisa que se repete, não é? Que se diz assim, não, o bom tradutor ele precisa ser um escritor. Para você traduzir poesia, você tem que ser poeta. Eu não acredito nisso, não acredito minimamente, porque a experiência da escritura, né, da composição da escrita, ela se dá num eixo e a tradução é outro. O que você realmente precisa ter, e para mim isso é meio regra, é meio lei, é que você, na sua escritura, você vai procurar desenvolver o que talvez seja a coisa mais difícil, que é uma dicção própria, não é? E aí a gente fala em dicção, em personalidade literária, isso é uma das coisas mais difíceis. Quantos poetas, não é? A gente pode falar, tem uma dicção, não é? Uma Cecília Meirelles, uma Manuel Bandeira, uma Hilda Hilst, eles têm uma dicção. Agora, essa busca que nos leva, não é? Essa busca por uma dicção que nos leva a produzir, enfim, para que, à medida em que produzimos, acabe acontecendo uma definição da sua personalidade literária. Ao passo que o tradutor é uma jornada totalmente diferente. O que eu acho que é imprescindível para um tradutor literário é que ele tenha disponibilidade de mergulhar efetivamente, mas mergulhar assim visceralmente na obra de quem ele traduzirá. No entanto, aí a gente tem algo ideal, não é uma aproximação ilimitada, não é? O seu próprio fazer tradutório ele está permeado, né? Tem toda uma beleza, idealmente, só que na prática isso é muito diferente. Às vezes você tem, não é? Você traduz por laudas, você tem um projeto de tradução que você tem que entregar com um prazo exíguo, ou que também, não é? Falei em mercado, você tem já pré-definições que, não é? Para um determinado público, para não é uma obra que é um best-seller, você às vezes tem que fazer a toque de caixa. Então, como eu disse anteriormente, tem uma série de outros fatores que circundam a tradução. Agora, para mim, o tradutor idealmente, ele tem que ter essa disponibilidade. Então, eu vou traduzir um único poema, eu tenho que, ainda que isso possa parecer impensável, mas eu tenho que tentar conhecer todos os poemas disponíveis daquele autor, daquela autora. Ou se vou traduzir um romance, eu não posso traduzir um romance de um autor que tem 20 romances publicados, eu não posso simplesmente abrir o livro e começar a traduzir. Aquilo precisa ser vivo. Não é? A responsabilidade do tradutor é imensa porque você não vai simplesmente transpor a sua leitura daquela obra. Você tem que pensar em todos os seus potenciais leitores. Não é? Outro dia, num congresso, numa reunião de tradutores, se discutiu, era um cientista, não é? Com formação em biologia, era um cientista, neurolinguista, enfim, que apresentou um trabalho em que dizia que ele apresentava como era a cabeça de uma pessoa com autismo. Como era a relação de mundo que uma pessoa que tem autismo, claro, autismo estou generalizando, não é? Também tem uma série de variantes, enfim, mas o objeto de pesquisa dele era esse. Uma pessoa com autismo, ela se fecha dentro do seu mundo e ela dá significações muito particulares. Então é uma maneira de você entender o mundo, não é, com um uso da linguagem muito particular, a ponto de que, quando eu disse, né, a pessoa se fecha a ponto de que as outras pessoas, esse fluxo não é permeável. Você não consegue, muitas vezes, compreender, né, ou penetrar nessa esfera de compreensão, digamos, a maneira como aquela pessoa significa, não é, o mundo ao seu redor. E aí ele colocava, esse cientista, fatalmente me fugiu o nome, ele colocava que o tradutor, ele estaria para a linguagem exatamente no oposto desse mundo cerrado de uma pessoa com autismo, porque ele tem que esquecer o seu subjetivo, a sua significação de certas palavras e abri-las para um contingente que pudesse contemplar, de novo, idealmente, todos os seus leitores possíveis. Então você não pode, não é, por exemplo, vir com uma ideologia que não estava no texto original, por conta da sua leitura, não é, individual e interpretativa dentro desse seu círculo. O bom tradutor, então, por isso
Eu queria reforçar. Ele precisa conhecer um espectro tamanho essa produção, que ele possa também ter essa maleabilidade de, na hora de fazer suas escolhas tradutórias, ele pensar nos seus possíveis leitores e não chegar com, não é assim, meu projeto vai ser tal e a minha leitura desse texto é tal, não é? Isso seria a famosa traição do tradutor, não é? Tomar para si essa autoria. A complexidade da tradução é imensa, né? Nós estamos aqui num dos grandes centros, né, de estudos de tradução do país, então é desnecessário reforçar isso, mas também pelo fato de que a coisa criativa tem todo não é, assim, um status, né? Meu Deus, é um criador, é um poeta, é um escritor, isso não está num patamar superior ao tipo de criação que um tradutor também tem que fazer, não é? Então, assim, tentando confrontar todas esses fazeres nossos aí, eu reforçaria muito isso, a abertura que um tradutor tem que ter para mergulhar e para visceralmente assim, embrenhar nessa, não é? E nessa reconstrução. Claro que a gente tem técnica, a gente estuda, a gente tenta soluções, mas estamos falando de palavras, não é? Estamos falando da criação. E o próprio contingente, marca estética de um determinado autor, isso a gente não é numa leitura que você capta e tal. Então, assim, uma dedicação enorme ao texto que será traduzido. A criação é diferente, a gente tem outras regras de mais liberdade, não é? Boa tarde, Lucy. É um prazer tê-la conosco no nosso programa. Você já mencionou várias das questões e nós daremos seguimento, né, especificamente em relação à tradução, como você já vinha falando. Como é que você consegue superar essas questões que você já tocou, essas peculiaridades de uma autora ou de um autor que você está traduzindo, como as questões de estética e estilo, por exemplo? Exemplo das obras de Gertrude Stein, que você tem traduzido, e tem uma questão estilística bem marcada, né? Como tradutora, você acredita ser possível incorporar a autora ou autor durante o processo de desconstrução ou de reconstrução do texto recriado? Há elementos que você considera intraduzíveis? Quais seriam? Então, Nailane, essa tua pergunta, ela nos abre assim, para um espectro que tem muito a ver com a prática. Não é? E o que eu posso te dizer é que na ação de traduzir, e para essa ação, eu acho muito importante que você tenha, isso vem, é um processo gradual, que você tenha não só a sua experiência assim, intuitiva, mas que você tenha quase que um método, o seu método, a sua, não é? Uma coisa que eu sinto assim dos meus alunos de tradução é que às vezes eles ficam um pouco decepcionados, porque eles pensam, eu vou estudar anos de teoria da tradução e depois eu aplico a teoria na hora da tradução. Isso não existe. Você vai compor o seu próprio, não é? Claro, você tem que ter repertório, mas você vai compor esse tal método. Não é? Eu tenho, para tradução de poesia, eu tive uma experiência muito engraçada, porque eu fui para a Irlanda justamente com um projeto de tradução da poesia de quem é considerada hoje a grande dama da poesia irlandesa, que é Elaine Whelan, é o grande nome, não é? E ela justamente agora aposentou-se, mas nesse momento em que fui até lá mostrar o meu projeto modesto de tradução, estava organizando uma antologia de vários livros dela, não é? E ela estava nesse momento como professora da Trinity College, professora de tradução, quer dizer, então assim, você atravessa o oceano para ir conversar com a maior poeta, não é, da Irlanda, e falar sobre a tradução, sendo que ela, além de grande poeta, domina vários idiomas e é professora de tradução. E lá chegando, ela me recebe e eu tinha dúvidas, né, os famosos problemas de tradução, como a gente fala, não é? E eu justamente marquei encontros com ela para que a gente discutisse esses pontos, não é, que eram mais difíceis e algumas coisas, né, você não tem pleno acesso, dada a própria condição da poesia, que é muito simbólica, enfim. E eu me lembro que num dos poemas
eu tinha uma questão que para mim era crucial, porque se formava na última estrofe uma espécie de triângulo com rimas internas. E eu tinha tentado, assim, tinha passado, assim, acho que uns 2 ou 3 meses, eu não tinha solução para aquilo. E para mim aquilo era vital, ela deliberadamente tinha feito um investimento de sentido enorme naquilo, não é? E eu tinha feito, dentro desse meu, né, método, eu costumo fazer assim como fosse um raio-x de todos os elementos de sonoridade, né, assonâncias, aliterações, rima interna, próprio refrão, enfim, palavras que são repetidas, e tudo isso muito colorido, e eu mostrei a ela, e ela ficou meio que horrorizada com aquilo, porque, eu não sei, ela viu o seu próprio poema, então, sendo né, radiografado ali, então era uma estrutura muito visível, não é? E ela falou, ela ficou empolgada, falou, nossa, eu nunca tinha pensado, né, em ver a minha própria produção assim, não é? E eu falei, olha, eu fiz tudo isso em busca de uma solução que eu confesso, não estou conseguindo para essa última estrofe em que se configura esse triângulo. E eu pensei, nossa, não é? Essa grande especialista aí, a gente vai tentar chegar, não é? A gente vai tentar chegar a uma solução juntas. E ela olha aquilo e fala, não tem a menor importância, eu nunca tinha, não foi deliberado. Então, assim, o tradutor, nesse afã de tentar, né, cumprir todos esses detalhes, às vezes a gente passa por essas experiências, né, que você supervaloriza algum elemento num poema, num texto de ficção, e que eles não foram concebidos com tamanha, não é, com tamanho rigor, com tamanha importância. Não é? Mas tudo isso para falar justamente nesse método, nessa noção de que você vai ter que desenvolver estratégias, não é? E elas acabam sendo uma composição dos seus anos de experiência, não é? E aí eu quando vou traduzir um texto poético, eu preciso fazer esse raio-x, eu preciso, a minha maneira, né? Que nada tem a ver com a minha maneira de escrever, eu não tenho esse tipo de rigor, não é? Mas tem a ver com a minha responsabilidade de traduzir o poema, não é? A minha relação com os leitores daquele poema, não é? Então é mais ou menos essa relação, não é? De que sim, eu acho que um método, uma maneira, como eu tinha falado de dicção, né? A tua personalidade tradutória. Bom, então mudando um pouco de foco e pensando na atividade criativa, né, de autoria, você poderia nos falar sobre o início da sua trajetória como poeta e como prosadora, né, e aí se entrelaça também a tradução, como você começou a se interessar por essas áreas, se essas facetas foram e estão bem definidas em um modus operandi da Lucy Collin, né? Quais as bases de formação que você teve? Você poderia citar algumas autoras e autores imprescindíveis na sua biblioteca? Uhum. Isso é toda uma vida, né? São 54 anos aqui em 5 minutos. Então, a minha primeira relação com a escrita, ela se dá... Eu sempre fui uma grande leitora, né, desde pequena e tal, mas ela se dá num momento de surpresa. Eu fui surpreendida pela capacidade de escrever. Eu não sabia, assim, não tinha, desde os 4 anos que bonitinha ela escreve. Não! Eu fui tomada pela escrita e foi algo muito súbito e eu demorei muito tempo para poder elaborar isso. Por quê? Porque a minha formação era na área da música e eu tinha para mim, desde os 7 anos estudando piano clássico e tal, que eu ia ser uma instrumentista e que eu ia ser musicista e isso era inquestionável. Quando a literatura começa a se aproximar, foi um susto. E eu mesma, eu deixei meio de lado, eu falei, eu não quero me envolver com isso, né? Eu sou da música, e é bacana a literatura, eu frequento como leitora. E eu era jovem, né? Devia ter 14 anos, por ali, 13, 14 anos, e eu fui tomada por um longo poema, um poema abominável, porque até hoje eu lembro de certas rimas que eu me recuso a reproduzir, mas era inteiro rimado e falava sobre a vida, o que uma menina de 13 anos podia saber muito da vida, não sei, mas era todo com rimas em ão, da onde você já pode, né, deduzir a beleza excepcional dessa forma. Mas então eu me vi
sendo convidada gradualmente pela própria literatura. Assim, eu começo a escrever, meio que negando aquilo, não sou da música, e quando vi já era tarde demais, eu já tinha escrito muito, escrevo meu primeiro livro então de poesia aos 17 anos, demoro 2 anos para conseguir publicar, muito difícil publicação, ainda mais, hoje é muito mais fácil, né? Eu consigo publicar o livro em 1984, ainda estávamos num período muito fechado de censura, e como eu tinha dificuldade de publicar em livro, eu tentei coisas alternativas, ainda uma coisa meio saudosista da geração mimeógrafo, né? A gente publicava os próprios poemas, enfim. Eu vou, durante algum tempo, me dedicar ao teatro, né? Porque inclusive era mais barato, era mais fácil de fazer, tinha muitos colegas, eu cheguei a ser presidente da Cooperativa de Artes do Paraná, que foi a primeira cooperativa de artistas do Brasil, chegou a ter 70 cooperados, e ali nós tínhamos muitos artistas disponíveis, e a gente trabalhava em grupo, e eu acabei indo para o teatro. Até que sofri uma censura, tive que depor lá na Polícia Federal e tudo mais, eu era muito jovem, e eu falei, esse negócio é muito chato, vamos voltar para a coisa mais silenciosa e mais individual, que é a escrita, não é? E aí me volto para a poesia. Tive que trabalhar nesses 2 anos, trabalhei com assessoria política, meus pais me emanciparam, abri uma microempresa de assessoria política para poder, com o dinheiro do trabalho, financiar meu primeiro livro. E aí fizemos lá, assim, uma gráfica, tudo clandestino, era uma coisa assim. Minha experiência de entrada assim, na literatura teve esses episódios, assim. E aí eu vi que não tinha mais como fugir, nem porquê, não é? Eu queria muito, então, me dedicar à literatura. Lá se vão 30 e tantos anos. Começo, então, pela poesia e pelo teatro, depois demoro até para poder publicar em ficção. Eu meio que começo praticamente junto, tudo isso, não é? Mas demoro mais para publicar em ficção e demoro mais para ser reconhecida como ficcionista. A minha ficção desde sempre carrega essa marca experimental, então é natural que haja uma certa barreira, uma certa distância, né, com uma proposta. Já me chamaram de transgressora, eu nunca entendia se isso é bom ou é ruim, né? E uma palavra que eu adoro, uma literatura, a ficção do Muscolini é muito hermética, e eu me senti um próprio Tupperware, né, que é muito hermético, e enfim. E eu fui aos poucos, então, absorvendo isso e reelaborando, mas sem jamais ter alterado a minha intenção, digamos, né, que é experimental. Então, se lê meu primeiro livro de contos e lê meu livro mais recente, eles são da mesma autora. Claro que você vai reelaborando, vai mudando uma série de coisas, né, e vai amadurecendo certos elementos, mas basicamente essa proposta ela não muda, ela é invariável. Você lê os meus primeiros poemas e os meus primeiros contos e lê a minha produção atual e você reconhece essa voz que já desde o início, apesar, né, dos pesares, se coloca então como uma voz experimental, com todas as consequências. Não é? Você também me pergunta, né? Deixa eu rememorar, você me pergunta também da minha formação. A minha formação, como já disse, se dá na música, e eu costumo dizer que eu fiz muitas leituras, e as leituras eram de partituras, assim, eu não separo uma leitura de uma sonata do Beethoven ou uma peça de Bach, né? Por exemplo, uma fuga em que você tem as vozes, isso eu acho encantador. Na literatura nós temos uma terminologia que é exatamente igual à terminologia da música. Na música você tem o quê? O fraseado musical. Você tem as frases, você define dentro, né, de uma estrutura clássica, o número de compassos formam um arco, não é? É um arco emocional, é um arco semântico. Ele te diz, ele tem um significado, aquilo faz um sentido. Dentro desse arco da frase, você tem as semifrases. Então são intenções divididas, isso é muito próximo ao discurso, não é? Convencional pela palavra. Dentro das semifrases, você tem os incisos.
tudo isso você vê reproduzido na própria literatura. Então, para mim, na formação, eu cito muitos desses compositores, pode parecer um negócio tão esdrúxulo, mas para mim faz muito sentido você ler as partituras com essa busca das vozes, das estruturas. E você me perguntou, então, por fim, quais seriam esses autores imprescindíveis na minha formação. Naturalmente, um escritor ou um bom leitor, né, que eu acho que é um compromisso para mim é tão importante ser um bom leitor quanto ser um escritor, enfim, mas a gente tem que passar por tudo, né? Você tem que ler, ler e ler. Eu acho que não é mesmo para a própria tradução, né? Você precisa ter muitas leituras, é uma experiência assim que você. Então assim. Eu lia, e não tenho vergonha de dizer, né, a minha formação ela vem desde fotonovela até os clássicos. E aí eu lembro que uma vez alguém me falou: nossa, eu vi na sua biblioteca que você leu, você tem livros do Harold Robbins, do Sidney Sheldon. Eu falei: qual é o problema? Não é? Claro, eu estou estudando, eu estou frequentando, não é? E aí depois eu acabo me vingando dessa pessoa que fez um comentário, disse: não vi os clássicos entre os seus livros. E aí eu coloco num conto assim, um personagem dizendo: não vi os clássicos, que decepção, não é? Não vi os clássicos entre os seus livros. E aí eu digo: clássico para mim é o pó. Então o pó que se acumula, né, em cima desses livros não lidos. Então eu tenho essa coisa eclética, né, não tenho por que negar. Eu li muito gibi, eu li fotonovela, como eu disse, mas li também coisas clássicas e muito, assim, tentei, né, estudar outros idiomas para frequentar originais. E daí, assim, o que seria imprescindível para mim, eu gosto muito da literatura brasileira contemporânea, não é? Mas da minha experiência como leitora lá atrás, ainda na minha formação, os nossos clássicos brasileiros, não é? Tanto em poesia quanto em ficção. A gente tem a melhor literatura possível, né? Nossa literatura é exuberante e continua sendo. E aí todos, não é? Aquilo que, assim, desde a Biblioteca das Moças, que a gente tinha que ler, não é? Até uma outra relação que é a leitura de mundo, assim, de experiências, né? Eu tenho um tio que é artista plástico, que é da geração do Leminski, né, de uma Curitiba ali dos anos 70, e ele foi também meu mentor intelectual. Ele me dava certas tarefas, ele me falava: olha, eu trouxe, por exemplo, devia ter 11, 12 anos, eu trouxe roteiros aqui do Fellini, e você leia e depois você faz um resumo para mim. Ele também me levava muitos vernissagens e tal, e então eu acompanhava com ele também essa leitura de mundo, né? Uma experiência de você colocar uma criança no meio de quadros, de esculturas, e depois perguntar: o que é que você está sentindo? Não é? Como um agente de leitura. Isso. Então acaba que na minha formação eu tenho uma experiência prática também de ir para teatro e esse convívio, que acho que também conta, não só os livros, né, os títulos, né, talvez num hall assim, cerrado de influências, não é? Mas as minhas influências, elas tenho desde as nobilérrimas até as mais chulas, com muito orgulho. Lucy, você poderia nos contar algumas particularidades de sua poética e também do seu trabalho como tradutora? Então, na minha poética, eu acho que a maior particularidade é a sonoridade. Como é que eu me relaciono com isso? Eu moro num apartamento e eu escrevo em voz alta. Eu tenho uma noção, assim, né, não sei, algum dia talvez eu tome coragem de perguntar. Eu tenho a impressão que os meus vizinhos de cima e de baixo, eles pensam que eu arrendo quartos ali para muitas pessoas, porque é um vozerio lá em casa, e às vezes eu fico numa situação em que eu tenho que manter a sinceridade, que é a seguinte: às vezes num algum evento, né, um dos temas invariáveis é a tal da solidão do escritor, que eu nunca senti, eu devo confessar. Talvez isso faça de mim uma escritora menor, mas eu francamente coloco que eu não vejo essa solidão. Claro que existe, como já falei até aqui, essa subjetividade, mas a minha produção, ela é tão sonora e sempre tão cheia de gente, né? Você pode abrir qualquer um dos meus livros, romance ou contos, a própria poesia, mas claro que a ficção mais, em que você tem mais personagens, é uma profusão de vozes, e eu acho que essa é a peculiaridade, a maneira como eu vejo e a maneira como eu elaboro, não é? Eu não consigo escrever silenciosamente, eu me relaciono imediatamente com
como eu disse, essa liberação do som que existe no que está escrito. Né? Então essa seria a peculiaridade. E a outra, né, questão seria alguma peculiaridade na tradução. Eu falei um pouco sobre o meu método, né, mas então gostaria de reforçar isso para além de um método que seria uma perspectiva que o tradutor vai desenvolvendo pela sua experiência. Essa relação que para mim é a mais importante, com o texto a ser traduzido, de você ter não só essa paixão da qual eu falei, não é? Isso serviria para mim, mas sempre ter essa noção do outro. E eu acho que até para a gente fechar um pouco com o que você me perguntou lá na primeira questão, e eu usei a palavra comover, essa comoção não é? da inspiração, que você vê alguma coisa, né? E aí poetas como Ferreira Goulart vão falar no encantamento, né? Aquele momento tem alguma coisa encantatória que você, não é? Você fica, não é? Você transcende e tal. Mas eu penso que nós podemos juntar talvez tudo isso novamente pela palavra comoção. É você, também na tradução, você se mover com, não é? Estar com o outro, estar com todos os seus leitores possíveis. Claro que é uma coisa frenética e, como eu disse, ideal, mas estar pelo menos na intenção de que o texto que você vai gerar, através dessa depuração de um texto original, você se veja aquela ponte, mas que particularize algo que ao mesmo tempo, né, seria assim, particularizar algo que é complexo. Então seria a própria antítese, não é? Mas que você particularize, você construa um texto que é o texto para todos. Não é? Então essa seria uma peculiaridade para mim da tradução e da maneira como eu a vejo. Para finalizar, se você fosse deixar uma mensagem na garrafa para suas leitoras e leitores e para os leitores do futuro, o que você escreveria? Eu não pensaria nos meus próprios leitores, né? Eu pensaria numa relação com a literatura. Eu colocaria numa garrafa uma frase que pode soar enigmática, mas que não deveria soar assim. Seja fiel à literatura. Por quê? A minha experiência mostra que nós, eu não quero falar assim sobre a nossa cena, né, aqui como é a relação dos brasileiros com a literatura, e também não quero dizer, né, tomemos como exemplo outras culturas, não, eu quero falar sobre a literatura nesse momento, né, de uma pós-modernidade, como é que as pessoas estão se relacionando com a literatura, qual é a presença da literatura nas vidas das pessoas hoje. Então, quando na minha garrafa, né, eu colocasse essa frase que chama a essa fidelidade, eu penso no seguinte: nós nos relacionamos com a literatura, quando nos relacionamos, de uma maneira muito egoísta. Explico. Nós sempre buscamos num livro, um poema, enfim, a tal da mensagem, né? Esquecendo que ninguém escreve um poema, nem escreve um livro para passar uma mensagem. Quem transmite mensagem é o mensageiro, não é? Um poeta não, ele não tem nem o menor compromisso com transmitir alguma coisa, ele não tem que ser didático e nem revelar nada, isso seria de uma pretensão, inclusive. Mas então, como sermos fiéis à literatura, à produção literária como um todo? Nós raramente voltamos a um texto, não é? Nós não temos paciência, como, por exemplo, veja como é que a gente se relaciona com a música. A gente gosta de uma banda, de um grupo, de uma orquestra, o que quer que seja, de uma canção, nós voltamos inúmeras vezes para aquela canção, para aquela experiência. E a cada vez, não é? Nós nos apaixonamos. Depois a gente escuta tanto que toma um fartão daquilo, mas quando a gente volta, você percebe, olha, tinha um violão aqui, olha, tem um baixo, olha, tem uma voz, que instrumento é esse? Então, nós temos uma fidelidade, né? Esse retorno, e nós vamos absorvendo isso, e às vezes por anos, não é? Ao passo que a literatura, a gente procura ali, isso aqui sou eu, isso é bacana. Como é que a gente lê um livro de poesia, além de fazer uma leitura silenciosa? Nós, esse gostei. Quer dizer, você não vê todo o livro, e assim, esse não entendi nada, tá bem. Mas você voltou ao poema, você também se dedica a depurar, decodificar o que está ali,
não é? Então, por isso que eu usei essa palavra, talvez seja meio pesada, né? Mas nós fazemos uma leitura egoísta, em que não há uma doação, não é? No mesmo nível que um escritor apresentou. Não é? Nós passamos rapidamente. Não é? Ou às vezes a gente lê um livro pela história, a gente quer saber o que vai acontecer no final, não é? Quem foi o assassino, ou não é? Então isso é injusto. A minha mensagem seria essa, que haja uma compreensão do que é a própria literatura e que a gente possa se dedicar não é, sem preconceito e sem esses atropelos. A gente precisa de um tempo para a leitura, a gente precisa de um tempo para a literatura, não é? Então, é por isso que eu falei em fidelidade. Muito obrigada, Lucy. Agradecemos imensamente a participação no nosso programa. Foi um prazer tê-la conosco. E eu que agradeço e quero aproveitar a oportunidade para parabenizar, não é, essa iniciativa que me parece extraordinária de dar visibilidade ao tradutor. Parabéns, PEGET, e parabéns a todo esse projeto e a todas as pessoas envolvidas. Agradeço imensamente. Muito obrigada. Ficamos por aqui com mais uma edição do Enquadrando o Tradutor. Eu quero contar para vocês de uma experiência de tradução que demandava justamente uma percepção de uma estrutura rítmica no poema. E aí eu fui procurado por um editor justamente porque tinha formação em percussão. E vou tentar, não é, mostrar um fragmento em que aparecem esses elementos e vou tentar improvisar aqui a leitura em que eu traduzo as palavras desse poema e traduzo também, tento, não é, traduzir a estrutura rítmica, porque esse poema, que se chama Congo Negro, do poeta norte-americano Rachel Lindsay, ele é baseado, ele é inspirado e segue à risca a estrutura do jazz. Inclusive, uma peculiaridade, no texto o poeta reproduz como se ele estivesse regendo uma pequena banda, não é, de jazz, um pequeno grupo de jazz. Então ele coloca essas, como se fosse uma partitura, ele coloca como é que ele quer que você faça a leitura. Eu tinha no original essa estrutura, Fat Black Bucks in a Wine Barrel Room. Então o que eu tenho que traduzir para além das palavras? Tá, 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 tá. O que eu faço no português? Negros corpulentos numa cava de vinho, reis do cabaré, ginga nos pés, volvem, revolvem e batem a mesa, percutem a mesa, com cabo de vassoura batem um tonel vazio, forte quanto podem, tum, 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 com cabo de vassoura e com guarda-chuva, tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum. Então percebo a religião, então eu tive uma visão, não posso me safar de sua mofa de satisfação. Então eu vi o Congo serpear dentro do negro, cortando a floresta numa trilha douro.